Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Voltamos então com o nosso desafio e hoje com o nosso 7º capítulo já, também maravilhoso assim como os outros. E nesse capítulo, nossos amigos espirituais vão trabalhar bastante a respeito da obsessão. Então, em quais quadros eles conseguem observar essa diferença de uma simples expiação e de uma expiação que tenha também obsessão envolvida. E aí eles vão tratar de 3 doenças que nós conhecemos aqui na Terra muito bem, que é esquizofrenia, Alzheimer e Parkinson. Então eles vão falar que essas 3 doenças são relacionadas a distúrbios mentais, a modificações do cérebro. E por isso, dentro da psiquiatria, dentro da medicina e dentro do espiritismo, a gente vai saber e entender que elas são totalmente relacionadas ao mundo espiritual. E principalmente a lei de causa e efeito, que a gente tem muito falado aqui, que então essas doenças, assim como tantas outras, servem de expiação dos nossos erros pretéritos. E aí, por exemplo, a esquizofrenia, os médicos ali discutindo vão dizer que dentro da medicina se buscam muitos porquês, muitas razões para desenvolver a esquizofrenia, como por exemplo o excesso de álcool, drogadição, dentre outras coisas. Mas a nível espiritual, a gente sabe que nada é por acaso, então é óbvio que o álcool e as drogas vão aumentar, potencializar essa doença da esquizofrenia. Mas isso não significa que essa é a única causa da esquizofrenia. Entendam? Então, além disso, obviamente, é ligada a outros fatores, como por exemplo a própria obsessão, que é ligada dos nossos inimigos do passado, pessoas, espíritos que querem essa vingança, que possuem essa raiva, esse ódio de nós. Então tem toda essa ligação. O Alzheimer, eles vão dizer que não é só uma expiação para o enfermo, mas principalmente para a família, que tem então que cuidar dessa pessoa com mais atenção, com maior carinho, né? Então eles vão falar dessa expiação conjunta e vão falar, por exemplo, no Alzheimer em si, o enfermo ele vai ficar nesse desdobramento parcial, porque como a parte da memória do cérebro foi afetada e o corpo já é uma prisão para nós. Agora imaginem um corpo que já é a nossa prisão e ainda junta com o fato do nosso cérebro não ter a memória, só relembrar algumas coisas, tá nessa sensação de perdido, de não saber o que está acontecendo, quem é quem. Então é uma verdadeira prisão para o espírito. Então por isso, por exemplo, as pessoas com Alzheimer dormem mais, porque elas se sentem libertas desse corpo. Mas por outro lado, se elas forem obsediadas também é ruim esse desdobramento, esse desligamento do corpo, porque quando eles estão só fora do corpo, eles estão vendo o seu algoz, estão vendo o seu inimigo, e isso também garante uma boa perturbação para o enfermo. E por fim, o Parkinson, que eles falam, que também atinge uma outra área do cérebro, que é a área que eles falam da coordenação, do equilíbrio do corpo, também é causado muitas vezes por obsessão dos nossos inimigos, que atinge então através das energias essas partículas, essas partes, moléculas, vasos sanguíneos e neurônios dentro do nosso cérebro, causando então essas enfermidades. E aí eles vão discutindo então essa relação entre o espiritismo e a ciência e a obsessão, que na verdade é tudo interligado, e eles vão observar de perto um caso que é estudado nesse capítulo. Então eles falam que chegam lá na clínica, encarnado, o Anselmo. Anselmo é um homem de mais ou menos 40 anos de idade, que é viciado em cocaína e é reincidente, ou seja, já foi internado nessa clínica anteriormente, não produziu muitos efeitos, todo o tratamento, voltou a usar as drogas e agora estava retornando à clínica. E aí o que é bacana é que eles vão fazer um estudo de caso realmente. Ele chega muito atormentado, mas dá pra ver nitidamente, eles falam que ele tá sob o uso de medicamentos para manter a tranquilidade, manter para não ficar realmente se drogando.
E eles falam que a parte dos espíritos obsessores, dos espíritos ruins que ali permeiam, né, a clínica, fazem festa, começam a dar gargalhadas, ficam felizes e ficam zombando daquele enfermo que está lá retornando à clínica, ou seja, que não obteve sucesso de melhora. E eles ficam observando toda essa situação e eles vão dizer então que Dona Maria Modesto vai então estender a mão acima da cabeça do enfermo, como se fosse aplicar um passe, mas então através dos seus fluidos, de sua energia, ela vai conseguir atingir esse chakra cerebral e vai aparecer então para todos telas contendo as cenas das vidas passadas desse enfermo. Então imagine como se fosse slides sendo passados para todos os amigos espirituais visualizarem as situações e cenas que ocorreram com aquele enfermo, que deve ser bem bacana. E aí o Dr. Inácio Ferreira vai conduzir então, vai narrando, né, essas cenas que vão sendo passadas, dizendo que em vidas passadas Anselmo, ele nasceu ali naquelas mesmas terras de Salvador e ele era fazendeiro, trabalhava com agricultura e tinha muito dinheiro. Só que ao mesmo tempo que ele tinha muito dinheiro, ele também era muito ruim e inescrupuloso. Então ele passou, foi uma época houve grande migração, ele passou a praticar trabalhos, né, cobrar trabalhos excessivos dos seus colonos, dos seus trabalhadores, que pode ser comparado a uma escravidão, que nem eles dizem no livro. Então, além de escravizarem essas inúmeras famílias que viviam sob seu sustento, porque eram seus funcionários, ele ainda pegava as jovens dessas famílias indefesas e vendia para o mercado carnal, né? Então ele fazia esse intercâmbio dessa prostituição realmente. Então ele tinha esse desvario sexual. E aí por conta disso, quando ele desencarnou, obviamente essas vítimas com sede de vingança, com muita raiva, com muito ódio, puniram por 20 anos nas trevas, até que então sua mãe, que é um espírito de alta escola, veio receber e conseguiu retirar ele das trevas. Importante ressaltar que a gente vê na maioria da literatura espírita a figura da mãe, né? Lembrando que neste domingo é o dia das nossas mães e é tão importante a gente ressaltar essa importância dela das nossas vidas, porque a gente vê realmente nessas histórias em concreto que no mundo espiritual são elas que vão nos salvar do seu amor maternal, o seu amor mais puro que a gente conhece até hoje. E aí, sob o intercâmbio de sua mãe, então, ela consegue resgatá-lo e consegue a permissão dos espíritos superiores que ele retorne, então, em outra reencarnação, nessas mesmas terras que ele foi dono um dia, como se fosse o herdeiro das suas próprias terras, como o livro narra, para então colher todas essas expiações. Mas é óbvio que ele continua sendo muito obsediado e é por isso que ele cai nesses desvios das drogas. Então eles vão narrar que desde a infância ele sofre essas obsessões, que esses obsessores eles vão produzindo então memórias na sua consciência de tudo que ele passou lá nas trevas e ele vai ficando atormentado desde criança. E aí o que acontece? Pelos seus desvarios sexuais anteriormente, nessa existência, apesar de ser um jovem bonito, rico, todo formoso, como diz o livro, vai ter problema na área sexual. Ele vai ser impotente sexual. E por conta disso, que ele descobre na sua adolescência, ele vai cair numa grande depressão. E através dessa depressão, então, é que ele acaba se envolvendo com a cocaína e com o álcool. E ele nunca conseguiu sair desses vícios porque os obsessores até então ficam em cima, não conseguem retirá-lo. E é por isso que agora, com mais de 40 anos, ele ainda está desse mesmo modo viciado, não conseguiu estudar, não conseguiu fazer faculdade de nada por conta de todos esses vícios. E aí eles vão fazer toda essa análise dizendo que ele tem muitos obsessores, muitas vítimas que ficam em volta dele, mas principalmente tem duas. Uma então que fica concentrando mentalmente em relação a essa parte sexual, que é a parte genésica que a gente vê nos livros,
cuidando de todo esse aspecto da impotência e tudo mais, e uma outra entidade que ela se fixa na parte cerebral, mas induzindo a esses desejos e vontades do alcoolismo e da drogadição. Então essas duas são bem coladinhas neles, são os obsessores ferrenhos, e eles vão pensando então o que eles vão fazer. E aí nesse momento entra na clínica uma figura maternal de autoescola, que eles percebem que é a mãe dele, e ela vem agradecer então essa interferência, esse auxílio que os amigos espirituais vão realizar em Anselmo. E ela vai dizer que é inadiável a desencarnação dele, que está muito próxima, até porque se demorar muito ele vai se suicidar, porque os obsessores estão já envolvendo ele nessas ideias suicidas, o que vai piorar toda a sua situação. E ela disse que com a permissão do alto conseguiu uma interferência então para que ele possa desencarnar mais cedo, para não sofrer tanto. E aí Dr. Inácio vai dar uma ideia que como o organismo dele já está afetado através das drogas, eles vão então conseguir desviar um vaso sanguíneo, produzindo então o que a gente entende como AVC, que eu não sou da área da saúde, mas pelo que eles explicam é isso. E esse AVC ele vai então fazer com que Anselmo perca algumas mobilidades motoras, como principalmente a da fala. Então a consciência vai continuar normal para que ele realmente vá trabalhando essa consciência e vai se melhorando para ele compreender tudo que está passando com ele, mas ele vai perder a fala. Depois de um tempo vai então desencarnar. Só que para eles realizarem isso, eles precisam de algum tempo de distância desses dois obsessores de Anselmo. Então o que eles combinam? Eles vão fazer uma reunião de desobsessão, onde Maria Modesto e Dona Matilde vão evocar essas duas entidades obsessoras a fim de esclarecê-las e a fim de que também elas fiquem um tempo afastadas de Anselmo, porque eles precisam desse afastamento para realizar a nível espiritual essa cirurgia, esse desvio da veia consanguínea do cérebro para realizar então esse AVC. Então vejam que estrutura e que planejamento existe na espiritualidade. Tudo para o nosso melhoramento, independente do que a gente já fez em vidas passadas. Então é muito legal esse caso, pelo que a gente percebe no livro, a gente vai conseguir verificar e acompanhar esse caso do Anselmo mais pra frente. E para a gente encerrar, que a gente já passou o tempo, mas só para encerrar, uma frase muito bonita que fala bem no começo sobre isso, que é a seguinte: jamais um apelo da terra é desconsiderado pelo céu. Mecanismos sutis e de delicada engrenagem encarregam-se desse sublime intercâmbio, através das ondas de energia que preenchem todo o espaço, em variedade quase infinita, demonstrando que o amor está presente em tudo e vitaliza a todos que se lhe façam permeáveis. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente retorna com o nosso 8º capítulo.